Olá pessoal, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Estamos caminhando para o penúltimo capítulo do livro Bases da Fé Cristã e esse capítulo tem a seguinte pergunta: o que é o juízo final? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vimos também no antepenúltimo capítulo com o William, ele falou um pouco sobre isso, sobre milênio e as suas linhas de estudo. Não importa a linha que nós seguimos, mas nós temos a certeza que Jesus virá e durante esse período que Jesus vir, nesses 1000 anos que ele vai reinar, ele vai derrotar Satanás no final, seus exércitos, e vai julgar toda a humanidade. Ele ficará assentado em seu trono grande e branco e fará justiça sobre toda a terra. Como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, visto isso, entendemos que Jesus usará a sua autoridade para executar juízo sobre toda a humanidade, sobre anjos, sobre todos os povos. Ninguém ficará impune do juízo de Deus. E vamos ouvir aqui Atos 10, capítulo 10, versículo 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. E por através do Filho que Deus fará justiça entre os vivos e os mortos. Deus, ele fará o julgamento a tudo que é feito. Tanto aos incrédulos que rejeitaram a verdade não ficará impune, nada ficará escondido, tanto aos bons quanto aos ruins. Todos nós teremos o julgamento. Existe também um grau de punição que vai variar de acordo com o que cada pessoa fez. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Esse versículo ele fala sobre o servo que conhece o seu senhor e o que não conhece. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse versículo quer dizer que quanto mais o servo ele é dedicado na obra do Senhor e conhece o seu Senhor, mais ele vai se dedicar em agradar a Deus. E aquele servo que não se dedica, que conhece o seu Senhor, mas que não se dedica às coisas dele como que eu posso dizer, como deveria ser feito, esse também terá o seu julgamento. Fazer as coisas desmazeladamente, relaxadamente, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, isso tudo tem uma punição também. Nós que cremos em Jesus também seremos julgados diante do tribunal de Deus para prestar conta de nós mesmos. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, os cristãos não devem se preocupar, porque o julgamento dos cristãos não será, na verdade, um julgamento, mas sim uma recompensa, que é o que Jesus promete em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo confirma isso também em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Diante disso, não devemos temer e sim ser encorajados a pregoar e falar das boas novas de Deus, como diz em 2 Coríntios 5:9. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Entendemos que, independente da nossa obra sendo boa ou ruim, todos nós teremos um julgamento. E cada pecado que cometemos, ele foi pago por Jesus Cristo. E seremos eternamente gratos a Ele, porque foi perdoado por Deus para a eternidade. Então, aqui a gente entende que Jesus ele já pagou o grande preço por nós, mas aqueles que o rejeitam, esse não terá essa parte com ele, será julgado de uma forma que nada ficará impune. O mal ele findará e o bem será recompensado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Embora haja um grau de recompensa no céu, no caso um galardão, todos seremos alegres e teremos uma alegria completa, na verdade, com Jesus, com Deus, de poder estar na presença do Senhor e nos deleitarmos nele. Estaremos diante do trono e adorando-o. Em Apocalipse 4, versículo 10 ao 11, diz que é o maior contentamento que possamos encontrar e a maior recompensa não há. Como eu já falei aqui, os cristãos e os não cristãos não são só os únicos que serão julgados. Em Judas, capítulo único, versículo 6, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos diz que os anjos também serão julgados. Aqueles que foram rebeldes, todos eles serão julgados, além da humanidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, indica que os anjos bons serão avaliados também pelo seu bom trabalho e serviço. Por que devemos estar sempre atentos e sondar, pedir ao Senhor para que sonde o nosso coração, porque quando queremos fazer justiça ou ser juiz do nosso irmão, nós estamos pecando tremendamente. Pois não nos devemos nos vingar ou fazer tipos de oração pedindo justiça, e sim pedir ao Senhor que Ele faça um melhor, Pois quando Cristo foi um dos maiores exemplos, porque quando Cristo ele foi insultado, ele foi maltratado, quando ele sofreu ameaças, ele não revidou de nenhuma forma ruim, ao contrário, ele se calou. E com o tempo tudo se fez e se fará justo, porque ele entregava tudo nas mãos daquele que podia fazer o julgamento naquele momento. No caso, o nosso Pai, o nosso Deus. O propósito do juízo final é o Senhor revelar a sua glória a toda a humanidade, pela demonstração simultaneamente da justiça e misericórdia, como diz em Apocalipse 19, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A Bíblia diz que a demora do retorno de Jesus é porque Deus não deseja que ninguém se perca, ninguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Deus não tem prazer no ímpio, que vai ser julgado, que vai ser lançado à morte. Ao contrário, Ele gostaria que todos fossem alcançados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E quanto ao inferno, aquele que rejeitar as reivindicações de Jesus vão para um lugar de punição eterna, o qual dele, de acordo com a Bíblia, chama de inferno. O lago do inferno, o fogo eterno. Esse está preparado para o diabo e seus anjos, como diz em Mateus capítulo 25, versículo 41. Lugar de tormento, como diz em Lucas capítulo 16, versículo 28. E João diz que os que rejeitam Jesus beberão do furor de Deus,
foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados como com enxofre na presença dos santos anjos e cordeiros. Como diz em Apocalipse 14, versículo 10, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Não há descanso, mas quem crer em Cristo não deve temer, mas ver isso como grande tristeza, pois o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Em Ezequiel capítulo 33, 11 diz: Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Mediante a tudo isso, entendemos que todos os juízos de Deus são retos e justos, porque o Senhor é justo, nele não há injustiça, como diz Salmos capítulo 92, versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que nós, como cristãos, possamos então sempre visar a esperança de estar com Deus, ciente, não temerosos, ciente que os nossos pecados teve um preço muito alto que foi pago por Jesus Cristo na cruz e já fomos perdoados por através dele, mas que teremos uma recompensa nesse final, do qual as nossas obras terá uma recompensa. Então, por isso que aqui na Bíblia, nesse estudo, ele citou o servo que conhecia o seu Senhor e o que não conhecia. O que nós estamos fazendo para o nosso Senhor mediante o que nós conhecemos? Nós estamos proclamando sobre as suas boas novas, estamos levando a palavra dele para outras pessoas, estamos fazendo o ID como ele determinou, pregar a toda criatura. Então, tudo terá uma medida também, a nossa recompensa. Não sei qual seria essa recompensa ao certo, mas a nossa esperança maior, que já devemos nos alegrar, é de estar com Jesus Cristo e nosso Deus, com essa trindade maravilhosa, nos deleitando em toda a alegria e contemplando a gloriosa glória do Senhor naquele grande dia e tendo acesso ao céu e a tudo que há de tão maravilhoso que nos aguarda. Essa é a nossa grande esperança, que possamos estar cada vez mais com essa ideia em mente e querendo fazer parte desse grande povo que estará com Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, um bom estudo aí para vocês, uma boa reflexão do que foi passado e desculpa aí as minhas falhas na voz, mas eu creio que consegui passar um pouco do que quer dizer esse capítulo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.